Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, Canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD em Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, datada do dia 1º de março de 2020, com o título A Salvação Oferecida por Jesus Cristo. O texto do dia está em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A síntese: eleição, arrependimento e regeneração são 3 níveis de compreensão da obra da salvação na vida de todo cristão. Então, o primeiro ponto da lição é falar da eleição. O que é a eleição? Promotor da eleição. Quem que propõe a eleição? O próprio Deus. E como a lição ela vem explicando, a eleição ela acontece pelo menos de 3 maneiras. Por exemplo, a eleição individual, a eleição coletiva de um povo, de alguém, e a eleição para a salvação. Então Deus pode eleger alguém individualmente para que ele cumpra um propósito, para que ele possa cumprir uma missão. É uma escolha para algo específico. No caso dos sacerdotes, Deus escolheu a família dos levitas. Era a família de Levi que eram eleitas para exercer a função de sacerdotes. Então eles é quem dispunham dessa possibilidade de desfrutar da prerrogativa do sacerdócio. E assim também Deus pode eleger alguns individualmente para uma obra específica, no caso de alguns juízes, no caso de Davi como para rei. E a eleição de Israel, ela está condicionada para o futuro. Ela foi a nação escolhida para que de Israel viesse o Salvador, que é Cristo Senhor. Ainda a lição fala sobre a presciência de Deus, de saber as coisas antecipadas. Então, quando ele sabe as coisas antecipadas,
ele assim vai escolher aquilo que é melhor, não é uma predestinação. O fato de Deus saber as coisas antecipadamente não significa que é uma predestinação, porque haverá ou há algumas opções mesmo que ele sabe. Quando Deus fez Adão, ele sabia que existia duas possibilidades para Adão: a de escolher não comer da árvore e a de escolher comer. Mas deixou Adão escolher. Adão não foi predestinado para o pecado como muitos acreditam. Nós acreditamos que ele escolheu. E dessa forma veio as consequências. Mas Deus sabia das duas possibilidades de antemão. Isso é chamado de presciência de Deus. Então, dentro dessa perspectiva que nós fomos eleitos, nós atendemos a um pedido e a alguns propósitos de Deus. Escolhemos, optamos por ele, por isso somos escolhidos. Somos eleitos neste aspecto aí. Agora, a questão da eleição individual ou da predestinação individual para a salvação, nós não cremos que alguns foram eleitos para a salvação e outros foram eleitos para a perdição. Mas acreditamos que há possibilidade das pessoas escolherem a partir da graça de Deus. A graça preveniente, que vai fazer com que as pessoas entendam essas possibilidades e que há esses dois caminhos. A graça faz eles entender isso antes de tomarem a decisão. Todavia, a decisão sempre será humana. O que não é uma eleição? A eleição ela não é essa arbitrariedade de alguns dizer assim que Deus escolheu alguns para ir mesmo para a perdição e outros para a salvação. A escolha dele, ele escolhe como ele quer, ele é soberano. E de fato Deus é soberano. Mas implicaria muito no amor divino se ele amou o mundo inteiro, mas mesmo assim ele quer que alguns estejam perdidos. Que tipo de amor é esse? Da sua própria criatura, que Deus fez o homem como a sua criatura, imagem e semelhança, e assim mesmo ele quer que alguns vão para o inferno. Então nós observamos que implica no amor de Deus, na bondade de Deus. A bondade de Deus, a benignidade, ela está relacionada como a característica divina, um aspecto da divindade. Só ele pode fazer o bem. E não é algo bom ele mandar as pessoas para a perdição. Alguns até dizem, isso é para a sua glória, ele faz o que ele quer, ele é soberano, não deve nada a ninguém. Sim, isso de fato, mas aquilo que implica nas suas escolhas, aquilo que implica nos seus atributos, Deus não iria fazer, porque complicaria os seus atributos divinos, em específico a bondade e a benignidade do nosso Deus. Segundo tópico, arrependimento e fé. Então a lição é explicando o que é o arrependimento, que é de uma palavra grega escrita metanoia, que significa mudança de mentalidade, mudança de atitude, pesar por algo que fez, ter um pesar, ter algo que de fato vai trazer uma mágoa por sentir que fez uma ação ruim. Então esse não é arrependimento de Deus, porque tem um texto da Bíblia que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é esse tipo de atitude que está dizendo de Deus, porque Deus ele arrependeu-se de fazer o homem, arrependeu-se de dizer que traria o mal para os ninivitas e não trouxe. Então o arrependimento do homem é pelo mal que faz, pelo pesar, pela vida de atitude. Então precisa de um arrependimento, precisa de uma mudança de mentalidade. E no caso de Deus, o arrependimento de Deus não é por mudança de mentalidade ou por uma transformação, ou por algo errado que ele tenha feito. É totalmente diferente. Talvez outrora nós falaremos sobre o que é o arrependimento de Deus. Mas o nosso arrependimento é quando nós olhamos a nossa situação, quando o Espírito de Deus ele mostra pelos caminhos errados em que trilhamos as consequências dos erros das nossas escolhas, das nossas vidas ou da vida pecaminosa, nos arrependemos e desejamos uma mudança, uma mentalidade diferente, um pensar diferente e pretendemos uma ação diferente. Então, nesse aspecto, nós acreditamos que seja o arrependimento, a transformação, a mudança. Outro ponto é a missão de Cristo é chamar pecadores arrependidos. Então o objetivo central de Cristo, do Nazareno, era chamar pecadores. Em que aspectos? Mostrando de forma clara e objetiva o erro que os homens tiveram ao escolher os seus caminhos, ou as consequências que levam a nossa vida em detrimento do pecado que há em nós. Então, à medida que observamos as escolhas erradas, que observamos os pecados que cometemos, as consequências, Cristo, através da sua mensagem, nos leva ao arrependimento através do Espírito Santo. Por isso a mensagem de Cristo, o tema central, sempre era levar o homem ao arrependimento.
Quando Zaqueu teve um encontro com Cristo, ele arrepende-se da vida velha e até faz uma proposta. Se ele denegriu alguém, se ele defraudou alguém, restituiria quadruplicadamente. Então ali é um arrependimento de ações erradas. Ele foi levado a ter uma consciência plena de que o que ele praticava não era de acordo com a vontade divina, e por aí ele então se arrepende. Através do arrependimento ele alcança o perdão, e alcançando o perdão, obviamente alcança a salvação. O terceiro ponto é o conteúdo da mensagem evangelística. Aí o comentarista faz uma crítica construtiva, não sei se é a crítica destrutiva, toda crítica é crítica e dependendo do como a tomamos é que ela vai destruir ou construir nossa vida. Então ele diz da seguinte forma: o grande problema da igreja contemporânea é o investimento de tempo, recurso, energia e atenção e situação de problema que não são próprios da sua vocação. Isto é, estamos preocupados com coisas que não são especificamente os propósitos da igreja. Quais são os propósitos da igreja? Será se a nossa proposta da igreja cristã é virar exímios construtores de empreendimentos para a Constituição? Será se a proposta da igreja é fazer com que os seus seguidores se tornem pessoas de sucesso no mundo inteiro? Qual que é o tema central, o conteúdo da nossa evangelização? Já que a igreja evangeliza, qual que é o nosso conteúdo da evangelização? Muitas igrejas há que já perderam o seu conteúdo da evangelização. E em vez de pregar o evangelho, vão pregar prosperidades, vão pregar bem-estar. Então este não é o conteúdo da mensagem evangelística, a mensagem do evangelho. E por todo mundo pregar o evangelho. Muitas denominações sequer sabem definir o que é o Evangelho. Muitas delas não entendem o que seja o Evangelho e não sabem trazer uma explicação plausível do que seja de fato o Evangelho. O Evangelho é boas novas, mas quais são as novas que estão arroladas ao longo da Bíblia? Qual é a novidade? O que é novidade? A volta de Cristo é novidade? A vida de Cristo é novidade? O ministério de Cristo é novidade? A morte de Cristo é novidade, a volta de Cristo é novidade. O que é novidade? Então, se evangelho é boas novas, quais são as novas que chocam, que podem fazer com que as pessoas parem para ler a manchete? Os grandes jornalistas, as grandes revistas, de capa, eles põem uma mensagem que chame a atenção do leitor para aquela reportagem. Faça com que o leitor, passando pelas bancas, veja a revista, o jornal e dê vontade de comprar pela estampa da capa. Então, o que é o Evangelho? Então, precisamos deste conteúdo da evangelização, descobrir o que seja a evangelização e lançar mão da evangelização. Primeiro, saber o que significa Evangelho. Depois, quais são essas novas do Evangelho. E depois, lançar mão do Evangelho. Mas o que nós vemos, eu concordo com o comentarista, que ele diz assim, nós precisamos de menos pirotecnia gospel. Nos últimos dias, são muitas pirotecnias gospel, muitas invenções gospel. São evangelhos e mensagens e artistas que se dizem pregadores, que na verdade fazem pirotecnia gospel. Nós precisamos de menos pirotecnia gospel. As mensagens de autoajuda têm tomado conta das nossas plataformas, sejam em livros, sejam em mensagens, sejam em hinos. A autoajuda ela tomou conta. A sociedade que sofre, uma sociedade que vive na angústia da sua economia, do seu desemprego, de famílias desestruturadas. E a igreja também é composta desse tipo de pessoas, que muitas delas são desestruturadas economicamente, familiarmente, e sofrem. Parece que em primeiro momento essas mensagens de autoajuda, de que você vai vencer, será vencedor, será vitorioso, ergue a cabeça, livros e hinos que o mar vai se abrir, que o muro vai se despedaçar na sua frente e você passará. Essas mensagens de autoajuda, elas ajudam naquele momento, que as pessoas emocionalmente estão ouvindo isso e estão acreditando e que ninguém consegue levantar um dedo para, de fato, fazer você sair daquela situação. Só com palavras, mensagens de autoajuda, só com palavras, só com hinos, só com mensagens, elas não vão solucionar a vida das pessoas. Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas no que é que eles estavam apegados? Quando Jesus disse para os discípulos, vocês querem ir com a multidão, sair de mim, sair para longe, buscar uma outra solução? Podem ir.
Pedro disse, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quer dizer, eles estavam apegados em Cristo, afeiçoados em Cristo pelas palavras de vida eterna. Palavras que transformavam a alma e o espírito, não por frases de efeitos, frases de autoajuda, frases que levassem o emocional das pessoas ao choro, a uma pirotecnia no meio da multidão. Então nós estamos cheios disso aí, precisamos menos disso. Detectar aonde que estão esses pregadores, cantores, escritores de autoajuda e incentivá-los à volta da palavra de Deus. Na atualidade agora são os pseudo-coach, né? Pastores coach, que vão pregar exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Ou vão levar as pessoas a um nível emocional que no momento eles choram, que eles clamam, mas os pastores coaches, pregadores coaches e palestrantes coaches, eles estudam as emoções da alma, estudam as condições da alma. Alguns fazem até a hipnose para que consigam hipnotizar as pessoas para dizerem que de fato aquela hipnose é o poder de Deus, quando não é nada. São só efeitos, são só estudos da alma e que em qualquer situação, não só na igreja, mas fora da igreja, eles podem alcançar os mesmos resultados. Por quê? Porque esses resultados eles não são o poder divino, não são a ação do Espírito Santo, mas são a inteligência emocional dos pastores coach mexendo com a massa pública. E nós não conseguimos nem identificar quem é coach, o que é coach, quem prega, quem não prega, porque nós desprezamos a palavra. Nós vivemos uma geração que pouco leem a Bíblia. Eles se contentam com qualquer mensagenzinha de autoajuda, se contentam com qualquer palestrazinha, qualquer palavra-chave, palavra de efeito. Eles já ficam tocados por palavras de efeito. Mas quando de fato o que precisamos é da palavra pura, que o que toca a alma, que vai transformar a alma e deixar as pessoas com arrependimento, buscando a santificação, alegres pela justificação, é a palavra de Deus, nossas mensagens de autoajuda. E nós estamos cada dia mais cheios dessas pessoas. E a igreja precisa voltar para a palavra. A palavra é quem causa o efeito sobrenatural da vida do indivíduo. Não são os pregadores, não são as nossas técnicas emocionais, não são as nossas técnicas de oratória, não são as nossas técnicas de inteligências que vão fazer com que as pessoas mudem, mas é a palavra de Deus através do Espírito de Deus. Portanto, nós precisamos menos disso, como disse o comentarista da lição, e mais da palavra. A questão é que a geração atual, ela não querem ler, não querem queimar neurônios para meditar na palavra, para buscar auxílio da palavra. Querem tudo, menos leitura da palavra, menos estudos da palavra. Por último, a regeneração é o terceiro tópico aí, que diz que literalmente é algo novo. O que significa regenerar? Nascer de novo. Regenerar, tornar a nascer, tornar a entrar no ventre da mãe, nascer, não, mas nascer da água e do Espírito, uma vida nova. Depois do arrependimento, uma vida nova, uma vida diferente, pensamentos diferentes. Apóstolo Paulo diz que nós somos transformados, os pensamentos transformados, atitudes transformadas, até chegar à estatura de Cristo. Então isso é regeneração, é a transformação da vida da pessoa, transformação da atitude, dos atos das pessoas, para que eles então sejam uma nova criatura. Quais são as características de uma pessoa regenerada? É que ele tem hábitos diferentes, pensamentos diferentes, a fala diferente, atitudes diferentes, gestos diferentes. Até as palavras, até as amizades são totalmente diferenciadas, porque ele foi uma pessoa mudada, não é mais o velho homem. Isso é regeneração, é ser uma nova criatura em todas as questões. No lar é uma mudança radical. Na vida secular, as pessoas vão perceber que agora ele é uma outra pessoa. Se havia injustiça, desonestidade, há uma pessoa justa e uma pessoa honesta. Se havia uma pessoa sem respeito, agora ele passa a respeitar a todos. Se havia uma pessoa que se deleitava com os prazeres do mundo, o prazer dele agora está na lei do Senhor e em estar na casa do Senhor. Então são muitas características de uma pessoa regenerada. Nós poderíamos continuar falando sobre a regeneração, todavia o comentarista abordou assuntos que são de uma grandiosidade maior. A regeneração ela é muito mais abrangente do que está na lição.
é somente um despertamento para nós buscarmos entender o que é a regeneração, buscar entender o que é a eleição. Tem muito mais elementos da eleição que poderíamos falar. Todavia, aqui eu acredito que é só um despertar a sua curiosidade para você buscar entender o que seja a eleição, o que é o arrependimento, o que é a regeneração. Isso são doutrinas bíblicas. E essas doutrinas, elas precisariam de mais tempos para abordarmos cada um. Na verdade, acredito que cada lição deveria abordar o tema. Se tivesse uma lição específica para a eleição, outra lição específica para o arrependimento, outra lição específica para a regeneração, o tempo ainda assim seria pequeno para a gente poder entender de uma forma mais clara, mais abrangente, mais profunda as doutrinas bíblicas. Isso são doutrinas bíblicas. E nós precisamos entender as doutrinas bíblicas, porque principalmente as doutrinas que estão no bojo da salvação. Então a doutrina salvífica, ela precisa ser explicada dentro dela o que é a fé salvífica, o que é o arrependimento, o que é a eleição, o que é a justificação, a adoção e a regeneração. Todas essas doutrinas estão dentro da doutrina da salvação. Portanto, professor e professora, que você possa motivar os nossos alunos, levá-lo a buscar mais conhecimento, entender melhor a palavra de Deus e praticá-la. E o desejo profundo de aprender cada dia mais. Que você tenha uma boa aula e que Deus em Cristo te abençoe nas suas aulas.